Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Glória a Deus. Salmo de número 118, versículo 22. Posso ler, pessoal? Salmo 118, versículo 22 diz assim, ó: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Queridos, a palavra hosana, ela tem uma tradução interessante. Quando Jesus fez a entrada triunfal, as pessoas gritavam, né? Hosana nas alturas. A palavra hosana, traduzida para a língua portuguesa, significa: salva, nós te pedimos. Nos salve, nós te pedimos. Aqui, no Salmo de número 118, é exatamente no versículo 25 que está escrito, né? Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. É como se aqui Davi também estivesse dizendo, hosana. E quando ele libera esta palavra, o versículo de número 26 vai dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós bendizemos, vos bendizemos desde a casa do Senhor. Quantos aqui acreditam que essa palavra é de Deus para a sua vida hoje? Você crê que o Espírito Santo vai falar com você através desse texto e desta palavra? Amém. Então vamos fazer o seguinte, não aplaudam ainda, mas desocupe as suas mãos, coloque a sua Bíblia sobre o assento. E eu quero que você faça este gesto de levantar as duas mãos aos céus e dizer ao Senhor, diga, nós te pedimos salvação. Diga, hosana, nós te rogamos, salva, Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Oh glória, agora sim vamos aplaudir ao Senhor e a sua palavra. Aplaude com autoridade, com alegria, aplaude e diga glória, glória, glória a Deus. Oh, glória, 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 glória. Pai bendito, Senhor Deus poderoso, aqui na sede da Paz e Vida em Belém do Pará, tem um povo te aplaudindo e te glorificando, sobre cada vida que te aplaude aqui na nossa igreja, e também quem está agora assistindo a mensagem pela internet, ouvindo pelo rádio, derrame a tua graça, a tua virtude e o teu poder, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, produza resultado para a glória do teu nome. Amém. Sente-se, por favor, diga amém, Jesus. Quando Jesus fez aquela entrada chamada entrada triunfal em Jerusalém, aquele era um momento em que ele estava sendo reconhecido como rei de Israel, como um rei enviado. E quando Jesus entrou na cidade, as mulheres, as crianças, ao verem Jesus entrando, o texto sagrado diz que eles clamavam em altas vozes, hosana, hosana nas alturas,
bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, eles salmodiaram, usaram o Salmo 118 para glorificar a Jesus naquela hora. Mas é importante para o bom entendimento dessa mensagem que nós venhamos entender algumas informações. Era muito comum no mundo antigo, quando os reis voltavam da guerra, eles iam para uma batalha, iam para uma guerra, e quando eles venciam a batalha, então eles voltavam para a sua cidade, para o seu reino, e as mulheres e as crianças ficavam ali apreensivos, esperando, as mulheres esperando os seus maridos chegarem, os filhos esperando os seus pais. E quando a notícia da vitória da guerra chegava, então essas pessoas ficavam na entrada da cidade. E quando os homens chegavam, o rei vinha primeiro, e ele vinha com a sua coroa sobre a sua cabeça, suas vestes reais, e para provar a sua potência, a sua forte mão, normalmente esses reis, eles amarravam os reféns trazidos da batalha, amarravam assim as mãos dos reféns, e eles vinham sendo puxados por carroças, ou até mesmo eram presos nas patas dos cavalos. Enquanto eles entravam na cidade, lá vinha o refém amarrado, sangrando, ralando pelo chão. Isso era para mostrar, para dizer para o povo: está vendo como nós somos fortes? Nós colocamos os inimigos sob o nosso domínio. Então, essa recepção calorosa sempre fez parte dos reinados antigos. Eu vou ler um exemplo aqui para você, no primeiro livro de Samuel, capítulo 18. E no versículo 6, você já deve ter lido ou ouvido falar desse momento em que o rei Saul voltou de uma batalha contra os filisteus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Glória a Deus. Versículo de número 6. Quem achou, diga amém. Olha só, sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro de quem, minha gente? Do rei Saul. E como elas receberam eles? Cantando em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música. Oh, maravilha! O nosso exército venceu o inimigo. Então essa recepção era muito comum, a recepção calorosa. Agora vamos entender uma coisa. Quando os judeus imaginavam a vinda do Messias, até mesmo por conta do Salmo 110 que o Davi escreveu, no versículo 1, por favor, leia aqui comigo. No Salmo 110, no versículo de número 1, o próprio Davi, salmodiando, ele profetizou que quando o Messias viesse, ele viria com tanto poder, tanto que o subtítulo diz assim, ó: o reino, o sacerdócio e a vitória do Messias. É um salmo de Davi. Salmo 110, versículo 1, quem achou, diga glória a Deus. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O que representa essa reflexão ou essa palavra usada aqui, escabelo dos seus pés? Os inimigos sendo dominados, colocados debaixo dos seus pés. Então os judeus, quando eles pensam na vida do Messias, quando eles pensam na vinda do Messias, eles imaginam um rei poderoso, que coloca os inimigos por escabelo de seus pés. Quando eles pensam na vinda do Messias, como eles pensam, imaginam o Messias entrando em ação em Israel,
e dominando todos os outros reinos, fazendo justiça, dominando tudo, colocando todos os outros reinos por terra, dominando o mundo inteiro. Isso é um sério problema, porque o anticristo pode ser confundido com o Messias dos judeus. Só que tem uma coisa: os judeus estão até hoje esperando a vinda do Messias. Eles não reconhecem Jesus como o Messias, o ungido enviado de Deus. Mas eles não se atentaram ainda a uma profecia liberada pelo profeta Zacarias. E eu quero ler esse texto com você no capítulo 9, por favor. Vamos ao livro de Zacarias, capítulo 9, e o versículo de número 9 também. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento, fica antes de Malaquias. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz assim: Alegra-te muito, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Mas como Zacarias está dizendo que esse Senhor, esse rei virá, minha gente? Pobre. Ele vai vir como um rei possuidor de muitas riquezas? Não, pobre e montado sobre um jumento, um asninho, um filho de uma jumenta. Agora, entenda o seguinte: quando Jesus entrou em Jerusalém, como foi que ele entrou mesmo? Sobre um jumento. A palavra de Deus diz no Evangelho de João, no capítulo 18, que Jesus, sendo interrogado por Pilatos, Pilatos chegou para Jesus e disse assim: você é o rei dos judeus? E o que o Senhor Jesus disse? Tu disseste, estão dizendo aí. Aí o Pilatos vai dizer para ele: mas se você é o rei, por que você não se livra? Que tipo de rei é esse que é tão facilmente dominado e não faz nada? Vamos ver a resposta de Jesus? Mateus, ou melhor, João capítulo 18, versículo 36. Vamos lá. Oh glória, glória a Deus. Respondeu Jesus, olha o que Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Oh glória! Jesus está afirmando o seguinte: eu não sou o rei desta terra. O meu reinado não é terreno. Sabe onde Jesus é rei? Jesus é rei no céu, aonde os arcanjos, os serafins, os querubins o adoram constantemente, dizendo: Ele é o único digno de atar os selos e desatá-los, porque Ele comprou para Deus todo o reino, língua e nação com seu sangue que foi derramado. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora vamos entender uma coisa. Quando Jesus entrou em Jerusalém, vamos voltar ao capítulo 12, por favor, de João. João capítulo 12 e o versículo 12 fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Oh glória! Como os judeus não se atentam para isso, hein? Que a profecia de Zacarias se cumpriu em Jesus, e eles ainda estão esperando um rei que vai aparecer para fazer justiça, e um rei que vai dominar o mundo. Vamos ler aqui o texto. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam o que, minha gente?
Hosana, bendito o Rei de Israel, o que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho, assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Ora, os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito e dele o que isso lhe fizeram. Oh glória! Quando Jesus pediu um jumento, quando Jesus se assentou naquele pequeno jumentinho, os discípulos olharam um para o outro e disseram: não estamos entendendo nada. Mas quando Jesus entrou na cidade e as mulheres começaram a dizer Hosana, Hosana nas alturas, quando elas começaram a dizer bendito o Rei de Israel, que foi enviado do céu, o pão vivo que desceu do céu está no nosso meio, aí eles se lembraram da profecia de Zacarias e afirmaram verdadeiramente: ele é o ungido, o Messias enviado do Pai, ele é o nosso Salvador. Eles entenderam, oh glória! Quer aplaudir o Senhor por essa palavra? Pode aplaudir. Oh Deus maravilhoso! Oh glória! Agora vamos entender uma outra questão aqui, minha gente. O que Jesus disse? O meu reino não é daqui. Isso também tem a ver com uma tradição antiga. É uma tradição de ética de guerra entre os reinos. Quando um rei, ele saía do seu território natural, do seu reino, e ele decidia entrar em território de outro rei, ele saía do seu palácio com seus soldados, com toda a sua comitiva, e aí ele ia andando em direção àquela outra terra. Quando ele ia se aproximando, os atalaias, os observadores, que ficavam normalmente em lugares altos, em cima das muralhas, de longe já avistavam aquele rei. E o atalaia gritava: eu vejo uma comitiva chegando. E quando ele olhava a bandeira, ele já dizia: é o rei de tal lugar. E aí o chefe do exército fazia uma pergunta: o rei está vindo? Está, eu vejo a coroa em sua cabeça, eu vejo suas vestes reais. Aí o chefe do exército perguntava: em qual animal ele está montado? E por que isso? Pelo código de conduta da época, o cavalo era um animal muito usado para as guerras e pelejas, por ser um animal ágil. Então, quando o atalaia percebia que aquele rei vinha assentado em um cavalo, o que é que o chefe do exército já entendia? Ele está vindo para fazer guerra. Preparem os exércitos, chamem os soldados, porque o rei de Israel, ou o rei da Síria, ou o rei de qualquer outro lugar, está vindo ao nosso encontro, e ele não vem pacificamente, ele vem para fazer guerra. Vamos preparar então os nossos soldados. Porém, quando esse rei decidia sair do seu reinado, do seu território, e ir fazer, por exemplo, uma visita cordial apenas no outro reino, para enviar uma mensagem à distância, o que ele fazia? Quando ia se aproximando do reinado, o rei pegava um pequeno animal, um jumentinho, e o rei se assentava sobre o jumento e ia se aproximando lentamente. O chefe do exército, quando perguntava: em que animal o rei está montado? E aí o atalaia dizia: o rei está montado sobre um jumentinho. O que era que o chefe do exército já entendia? Ele está vindo, mas ele está vindo em paz. Então o que o rei já fazia? O rei já preparava um banquete, já preparava quartos de hóspede para dizer: o rei de tal lugar está vindo me fazer uma visita. Mas ele está vindo assentado sobre um jumentinho. Então, ele não veio para fazer guerra,
ele veio em paz. Vamos então entender isso. Jesus afirmou em João 18 que o reinado dele não é aqui. Mas você concorda comigo que ele é um rei? Se ele é um rei, mas o reinado dele não é aqui, esse território não é o território do seu reinado, quer dizer que ele saiu do seu território, ele saiu do céu como rei e veio a esta terra apenas de passagem. E quando ele entra em Jerusalém assentado sobre um jumento, qual é a mensagem que ele está passando? Eu não vim para fazer guerra, eu não vim para guerrear, eu não vim para julgar, eu não vim para fazer justiça, mas eu vim trazer um período de paz e de misericórdia. Eu venho para trazer a paz para o aflito, a paz para o angustiado, a cura para o doente. O Senhor me ungiu para apregoar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão para os presos. Ele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Essa é a profecia do Isaías. Oh, glória! Você já está entendendo e aí recebeu a revelação dessa palavra, né? Eu percebo que o povo de Belém é um povo inteligente. Você já entendeu o mistério dessa palavra. Por que o jumentinho, hein, gente? Enquanto os judeus estavam esperando um rei cheio de ouro e de prata para fazer justiça e julgar Herodes, Pilatos e até o próprio César, acredita-se, por exemplo, existe uma linhagem de pensamento de que pessoas acreditam que Judas, na verdade, só traiu Jesus porque ele acreditava que Jesus iria fazer uma revolução política, acabar com o Império Romano. Mas Jesus, ele estava querendo dizer o quê? Eu não vim para me enfiar em política, revolução política, não foi para isso que eu vim. Eu vim para trazer a paz e a salvação para todo aquele que crê no sacrifício que vai ser feito. Oh, glória! Pode aplaudir a Ele, porque Ele veio a esta terra para te trazer paz. Recebe a paz de Cristo Jesus na tua vida, no teu entendimento, no teu coração. Oh, glória! Oh, glória! Agora, meus amados, para nós finalizarmos aqui essa mensagem, precisamos entender uma coisa. Essa primeira vinda do Messias, em que ele se apresenta sobre um jumento, é uma vinda em que ele vem para estabelecer o tempo da graça, da misericórdia e da paz. É a dispensação da graça. Só que aquilo que Davi disse no Salmo 110 e que os judeus acreditam, vai acontecer. Quando ele virá para fazer um reinado, aí sim, não é mais um reinado de paz e de misericórdia. Aí vai ser para fazer justiça mesmo. Para separar bodes das ovelhas, para separar prudentes de imprudentes, fiéis de infiéis. E aí, o João teve a visão do Apocalipse e ele descreveu como será essa segunda vinda de Jesus à terra. Vamos ler Apocalipse 19, versículo 11. Meus irmãos queridos, queira Deus, tomara que quando chegar esse dia de Jesus voltar a esta terra, a minha vida e a tua vida esteja no altar do Senhor, para que nós sejamos chamados para o arrebatamento e já estejamos já no seio, nos braços do Senhor na glória, na salvação e da vida eterna. Porque a próxima vinda de Jesus nessa terra não vai ser mais para trazer paz e misericórdia, não vai ser mais para dar chance para o pecador se arrepender, não. Nós que estamos aqui hoje ainda estamos vivendo esse período, aquilo que a teologia chama o período da graça, ou a dispensação da graça, porque em Apocalipse 19, o João vai dizer o seguinte, vitórias do Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta.
Aí ele vai dizer no versículo 11: e viu o céu aberto, e eis um jumentinho branco. É isso, gente? A visão que ele está tendo agora, da vinda do Senhor, o que é, qual tipo de animal que ele está enxergando? É um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Oh, glória! Quando ele voltar para essa terra, aí ele vai voltar num cavalo branco. E qual é a mensagem que ele vai mandar agora? Não tem mais misericórdia nem paz, não. Quem se converteu, converteu. Quem recebeu ele, recebeu. Mas quem não recebeu, os que o rejeitaram, não entenderam que ele era a pedra da esquina. Olha que coisa forte o versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos. É uma legião de anjos, vai ser tanto anjo vindo com Jesus. E por que esses anjos vêm montados em cavalos? Não é anjo da guarda não, viu? É anjo que vai vir para descer espada mesmo. Versículo 14 ainda: e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá, e com vara de ferro. Meu Deus do céu! E ele mesmo é o que pisa o lagar e o vinho, e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e na sua coxa da sua veste está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh glória! Oh glória ao nome de Jesus! Por favor, igreja viva, fica de pé em nome de Jesus. Fiquem de pé todos em nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Nós estamos no período, na dispensação da graça ainda, porque ele veio e se assentou no jumento primeiro, e nenhuma passagem bíblica, nenhum momento do evangelho você vai ver algum relato de Jesus montar em cavalo. O único relato que tem é ele montar sobre o jumento. Eu vim trazer paz, eu não vim para matar ninguém, eu não vim acusar ninguém. Aí colocaram uma prostituta diante dele, manda matar ela, apedrejar. Não, eu não vim para trazer morte, eu vim para trazer paz. Mas quando ele voltar, e essa vinda está próxima, aí ele vai voltar montado num cavalo, e a coisa vai ser feia para quem não estiver com seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Se tiver alguém aqui hoje que estava fraca na fé, eu quero orar com você. Inclusive hoje a Santa Ceia vai ser para renovo da sua fé. Que bom que você já está firmado. Então permaneça assim, porque Jesus está voltando. E quando ele voltar, meu amado, minha amada, essa volta do Senhor não vai ser uma visita cordial aqui na terra, não. Aí ele vai vir para colocar os inimigos debaixo dos seus pés, e ai daquele que não estiver firmado com o Senhor. Olha só, eu costumo dizer que existem 3 momentos na vida de uma pessoa em que essa pessoa está 100% santificada. O primeiro momento é quando você nasce. Que pecado tem um bebê, gente? Mas você sabia que um bebê, com poucos dias de vida, ele já aprende a mentir? Pastor? Pois é, o bebê nem falar ele aprendeu, mas ele já aprendeu o caminho da mentira. Se tiver alguma enfermeira aqui, tem alguma enfermeira aqui? A senhora é enfermeira? Pois bem, quando nasce o bebezinho, qual é a rotina lá no hospital?
dá banho no bebê, arruma ele bonitinho, põe no berçário e lá ele fica, ó. Daqui a pouco ele sente fome. O bebê chora por 2 motivos: ou quando ele tem alguma dor, ou quando ele sente fome. Então, se ele não está sentindo dor nenhum, fizeram todos os exames, ele está perfeitinho, a enfermeira enrola ele todo enroladinho ali, ó, bota lá no bercinho e lá ele fica. Obviamente que vai dar umas 3 horas, ele vai sentir fome, aí a enfermeira pega aquele bebê, leva para o colinho da mamãe, aí põe lá, a mamãe amamenta ele, maravilha, ele suga todo o leitinho lá do peito da mãe, fica ali um tempinho, o que a enfermeira faz logo em seguida? Pega o bebê, bota no berço e lá ele fica quietinho. É assim ou não é, minha irmã? Fica lá quietinho. Daqui a pouco ele sente fome de novo e vai todo esse processo. Com menos de uma semana ou uma semana de vida, a mãe e o bebê recebem alta. Aí começa o problema. Porque a mãe, ela já tem esse hábito. Pegou o bebê, ela já faz assim, ó. É um balancinho. É automático. E esse balancinho é gostoso para o bebê. Ele gosta, é uma coisa gostosinha. Aí a mãe fazer isso não tem problema. Só que aí daqui a pouco vem a avó, e a avó faz a mesma coisa. Aí vem a tia visitar, pega, ai que bonitinho, faz a mesma coisa. Vem a família toda visitar o bebê e fica assim. Aí o bebê fala, poxa, que gostoso, vida boa que eu estou tendo, olha que balancinho gostoso. Só que o problema é que a parentaiada vai embora. Aí a mamãe acabou de amamentar, ela está cansada já, bota o bebê, quando bota no berço, o que ele faz? Porque ele já descobriu o poder do convencimento, ele já sabe ludibriar. Uma criança com poucos dias de vida já sabe enganar o outro para conquistar o que quer, já sabe o caminho da mentira, porque ele está com dor, está com fome, acabou de comer. Ou seja, ele já aprendeu a inventar um caminho mentiroso para alcançar o que quer. E, enfim, com pouco tempo de vida, o ser humano aprende o caminho do erro, o caminho do pecado. Aí deixou de ser 100% santificado. Só que aí esse ser humano se converte a Jesus Cristo, chega numa fase adulta da vida, aí é o segundo momento que ele vai se tornar 100% santo. Sabe qual é? É o momento em que ele entregou a vida para Jesus e aceitou ser batizado nas águas. Quando essa pessoa vem para o batismo, entra na água um pecador carregado do peso e da condenação dos pecados. E quando essa pessoa é colocada na água, o que acontece quando o pastor traz a pessoa de volta? Nenhum pecado mais, 100% santificada. Agora, por que eu estou fazendo toda essa explicação aqui? Existem algumas igrejas que fazem rebatismo, gente que batizou 7, 8 vezes. Isso é falta de conhecimento bíblico. Porque qual é o terceiro momento em que o servo de Deus se torna 100% santificado? A palavra diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ou seja, toda vez que você vem na igreja para participar da Santa Ceia, o processo espiritual que acontece é o mesmo de quando você se batizou. Ou seja, quando termina a Santa Ceia, é como você tivesse se batizado outra, então não precisa batizar de novo, criatura. É só participar da Santa Ceia e a sua aliança vai ser refeita. Por isso Jesus disse que é a nova aliança no seu sangue. Quem entendeu isso, diga amém. Ô pastor, mas eu cometi cada pecado, pastor. E pastor, eu voltei a beber, voltei a fumar, me prostituí, menti, enganei, até matei uma pessoa. Vou me batizar de novo? Não, não precisa. O processo agora é outro. É arrependimento verdadeiro e o sangue de Cristo para te purificar dos seus pecados. Porém, o apóstolo Paulo nos ensinou, na carta aos Coríntios, ele disse: examine-se o homem a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Então agora faça a sua oração, faça o seu próprio autoexame
Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Se você quiser apenas se sentar, também é um direito seu. Se quiser permanecer em pé, o importante é você orar agora, confessar os seus pecados diante de Deus. Eu particularmente acho essa a oração mais importante da minha vida. Por isso eu prefiro fazê-la de joelhos. Mas você tem autoridade para fazer da maneira que você quiser. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que vão mudar a história da sua vida. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.